Título 9: Recapitulação e problemas. Não sei se o leitor deste relato de uma análise terá conseguido formar um quadro claro da origem e do desenvolvimento da doença do paciente. Ao contrário, receio que isto não tenha acontecido, mas embora em outras ocasiões tenha dito muito pouco em favor da minha capacidade na arte de expor, na presente oportunidade gostaria de alegar circunstâncias atenuantes. A descrição de fases tão primitivas e de estratos tão profundos da vida mental era uma tarefa nunca antes empreendida e é melhor desempenhar mal essa incumbência do que fugir diante dela. Procedimento este que, além do mais, ou assim nos dizem, envolveria o covarde em riscos de certa natureza. Prefiro, portanto, arriscar-me com audácia e mostrar que não me permiti ser detido por um sentimento da minha própria inferioridade. O próprio caso não era particularmente favorável. A vantagem de haver uma quantidade de informações acerca da infância do paciente, vantagem que se tornou possível pelo fato de que a criança podia ser estudada por intermédio do adulto, teve que ser conquistada às custas de uma terrível desarticulação da análise e de a exposição desta mostrar as correspondentes lacunas, as peculiaridades pessoais do paciente e um caráter nacional que nos era estranho tornaram laboriosa a tarefa de perceber o acesso à sua mente, o contraste entre a personalidade agradável e afável do paciente, sua aguda inteligência e suas boas intenções por um lado, e sua vida instintual completamente desenfreada por outro, necessitava de um processo excessivamente longo de educação preparatória, e isso tornou a perspectiva geral mais difícil. Mas o próprio paciente não tem culpa desse aspecto do caso, que colocava os mais graves obstáculos no caminho de qualquer descrição. Na psicologia de adultos atingimos, felizmente, o ponto de conseguir dividir os processos mentais em consciente e inconsciente, e de estarmos aptos a dar uma descrição clara de ambos. Com as crianças, essa distinção deixa-nos quase totalmente desamparados. Muitas vezes é embaraçoso decidir o que se escolheria denominar consciente e o que chamar de inconsciente. Os processos que se tornaram dominantes e que devem, a partir do comportamento subsequente, equivaler aos processos conscientes, não foram, no entanto, conscientes na criança. É fácil compreender por que, nas crianças, o consciente não adquiriu ainda todas as suas características, está ainda em processo de
desenvolvimento e ainda não possui plenamente a capacidade de transpor-se para imagens verbais. Somos constantemente culpados de fazer confusão entre o fenômeno de emergência como uma percepção na consciência e o fato de pertencer a um hipotético sistema psíquico ao qual devemos atribuir algum nome convencional, mas que, de fato, chamamos também consciência. O sistema CS. Essa confusão não prejudica quando lidamos com a descrição psicológica de um adulto, mas torna-se enganosa quando se trata da descrição de uma criança. Nem seria de muita ajuda introduzir aqui o pré-consciente, pois o pré-consciente de uma criança pode, exatamente da mesma maneira, deixar de coincidir com o de um adulto. Devemos-nos dar por satisfeitos, portanto, em haver reconhecido claramente a obscuridade. É óbvio que um caso como o que está descrito nestas páginas pode transformar-se num pretexto para pôr em discussão todas as descobertas e problemas da psicanálise. Isso, contudo, seria um trabalho infindável. Deve-se reconhecer que nem tudo se pode aprender a partir de um único caso e que nem tudo pode ser resolvido através dele. Devemos nos contentar em explorar tudo aquilo que porventura se mostre de forma mais clara. Existem, em qualquer caso, limites estreitos para aquilo que a psicanálise foi chamada a explicar, pois, ao passo que é da sua alçada explicar os sintomas, revelando a sua origem, não é explicar, mas simplesmente descrever os mecanismos psíquicos e os processos instintuais aos quais a pessoa é desse modo conduzida para derivar novas generalizações do que foi assim estabelecido em relação aos mecanismos e aos instintos. Seria essencial ter à disposição numerosos casos tão profunda e inteiramente analisados como este, mas isso é algo que não se pode conseguir com facilidade e cada um deles requer anos de trabalho. Assim, qualquer progresso nessas esferas do conhecimento deve necessariamente ser lento. Não há dúvida de que constitui uma grande tentação contentar-se em arranhar a superfície mental de uma série de pessoas e substituir o que não foi feito pela especulação feita sob o patrocínio de uma ou outra escola filosófica. Pode-se aduzir também requisitos práticos em favor desse procedimento, mas nenhum substituto pode satisfazer os requisitos da ciência. Tentarei agora esboçar
uma visão sintética do desenvolvimento sexual do meu paciente, a começar das primeiras indicações. A primeira que sabemos é a do distúrbio do apetite, pois, levando em conta outras observações, estou inclinado, embora com as devidas reservas, a considerá-lo como resultado de algum processo na esfera da sexualidade. Tenho sido levado a considerar como a primeira organização sexual reconhecível a assim chamada fase oral ou canibalesca, durante a qual predomina ainda a ligação original entre a excitação sexual e o instinto nutritivo. Não é de se esperar que devam ser descobertas manifestações diretas dessa fase, mas apenas indícios dela, onde quer que se tenha estabelecido perturbações. A diminuição do instinto nutritivo, embora possa certamente ter outras causas, chama atenção para uma deficiência por parte do organismo no domínio da excitação sexual. Nessa fase, o objetivo sexual só pode ser o canibalismo. O propósito de devorar, no caso do nosso paciente, surge através da regressão de um estágio mais elevado na forma de um medo de ser comido pelo lobo. Na verdade, fomos obrigados a traduzi-lo para um medo de ser copulado pelo pai. É sabido que existe uma neurose nas meninas que ocorre numa idade muito posterior, na época da puberdade ou pouco depois, e que exprime a aversão à sexualidade por meio da anorexia. Essa neurose terá que ser examinada em conexão com a fase oral da vida sexual. O propósito erótico da organização oral aparece também no auge do paroxismo de um amante, em tais frases como "eu poderia devorá-lo com amor", e em relações afetivas com crianças, quando a pessoa adulta finge ser ela própria uma criança. Em outra passagem, exprimi minha suspeita de que o pai do nosso paciente costumava ceder ao abuso afetivo e pode ter brincado de lobo ou de cão com o menino, ameaçando por brincadeira engoli-lo. O paciente confirmava essa suspeita pelo curioso comportamento que mostrava na transferência. Sempre que, assustado pelas dificuldades do tratamento, recuava para a transferência, costumava ameaçar-me dizendo que ia devorar-me, e depois com toda espécie de maus-tratos, os quais eram todos uma expressão de afeição. Essa fase oral da sexualidade deixava marcas permanentes nos usos da linguagem. É comum as pessoas falarem, por exemplo, num objeto de amor apetitoso, bem como descrever outras pessoas de que gostam como doces. Lembrar-nos-emos também de que o nosso pacientezinho só comia coisas doces. Nos sonhos, os doces e guloseimas significam geralmente carícias ou gratificações sexuais. Parece ademais haver uma ansiedade que pertence a essa fase. Somente é claro quando surge algum distúrbio
manifestando-se como um medo da morte e que pode ser relacionada com qualquer coisa que se aponte à criança como sendo adequada a esse propósito. Com nosso paciente foi empregada para induzi-lo a superar a sua perda de apetite e, na verdade, para supercompensá-la. Encontrar-se-á uma possível origem dessa perturbação do apetite se tivermos em mente, baseando-nos na hipótese que tantas vezes expusemos, que a observação que fez da cópula com 1 ano e meio, a qual produziu tantos efeitos preteridos, ocorreu certamente antes do período de dificuldades na função alimentar. Assim, podemos talvez supor que acelerou os processos de amadurecimento sexual e, por conseguinte, produziu também de fato efeitos imediatos, ainda que fossem aparentemente insignificantes. Certamente estou cônscio de que é possível explicar os sintomas desse período, ansiedade relacionada com o lobo e o distúrbio no apetite de outra maneira mais simples, sem qualquer referência à sexualidade ou a um estádio pré-genital da sua organização. Aqueles que gostam de negligenciar as indicações de neurose e as interconexões entre os eventos preferirão essa outra explicação, e eu não conseguirei impedir que o façam. É difícil descobrir qualquer evidência concludente em relação a esses primórdios da vida sexual, exceto por caminhos indiretos, conforme indiquei. Na cena com Grusha, aos 2 anos e meio de idade, vemos o menino no início de um desenvolvimento que, exceto talvez pela sua precocidade, merece ser considerado normal. Nele encontramos, desse modo, identificação com seu pai e erotismo uretral, representando masculinidade. Estava também totalmente sob a influência da cena primária. Consideramos até agora a sua identificação com o pai como sendo narcísica, mas se levarmos em conta o conteúdo da cena primária, não podemos negar que já atingira o estádio da organização genital. Seu órgão genital masculino começara a representar o seu papel e continuava a fazê-lo sob a influência da sedução pela irmã. A sua sedução, entretanto, dá a impressão de não haver simplesmente encorajado o desenvolvimento sexual, mas sim, em medida ainda maior, de havê-lo perturbado e desviado. Ofereceu-lhe um objetivo sexual passivo que era, em última análise, incompatível com a ação do órgão genital masculino. Ao primeiro obstáculo externo, a ameaça de castração da sua nânea, sua organização genital, indiferente como ainda o era, sucumbiu com a idade de 3 anos e meio e regrediu ao estádio que
a precedera, qual seja o da organização sádico-anal, que de outro modo poderia talvez ter transposto com sintomas tão superficiais como os de qualquer outra criança. A organização sádico-anal pode ser facilmente considerada como uma continuação e um desenvolvimento da oral. A atividade muscular violenta dirigida sobre o objeto pela qual se caracteriza pode ser explicada como uma ação preparatória para comer. O comer deixa então de ser um objetivo sexual e a ação preparatória torna-se em si um objetivo suficiente. A novidade essencial em comparação com o estágio anterior é que a função passiva receptiva desprende-se da zona oral e liga-se à zona anal. Em relação a isso, dificilmente podemos deixar de pensar em paralelos biológicos ou na teoria segundo a qual as organizações pré-genitais no homem devem ser consideradas como vestígios de condições que têm sido permanentemente conservadas em diversas espécies animais. A construção do instinto de procura a partir dos seus vários componentes é outro aspecto característico desse estágio de desenvolvimento. O erotismo anal do menino não era particularmente perceptível sob a influência do seu sadismo. A significação afetiva das fezes deu lugar a uma significação agressiva na transformação do sadismo em masoquismo. Teve seu papel um sentimento de culpa, cuja presença assinala processos de desenvolvimento em outras esferas que não a sexual. A sedução continuou a fazer sentir sua influência ao manter a passividade do seu objetivo sexual. Transformava em grande medida seu sadismo em masoquismo, que era sua contrapartida passiva. Contudo, é duvidoso que a sedução possa ter sido inteiramente responsável por essa característica de passividade, pois a reação do menino à sua observação da cópula com 1 ano e meio já era preponderantemente passiva. Sua excitação sexual simpática expressou-se pela ação de defecar, embora seja verdade que nesse comportamento deve-se distinguir também um elemento ativo lado a lado com o masoquismo que dominava os seus impulsos sexuais e que se expressava também em fantasias. Persistia igualmente o sadismo que era dirigido contra os pequenos animais. Suas pesquisas sexuais haviam começado a partir da sedução e diziam respeito essencialmente a 2 problemas: a origem das crianças
e a possibilidade de perder os genitais. Essas buscas entrelaçaram-se com as manifestações dos seus impulsos instintuais e dirigiram a sua propensão sádica para os animaizinhos que representavam os bebês. Fixamos então nosso relato mais ou menos na época do 4º aniversário do menino, e foi nesse ponto que o sonho fez operar preteridamente a sua observação da relação sexual com a idade de 1 ano e meio. Não nos é possível entender completamente ou descrever adequadamente o que então sucedeu. A ativação do quadro que, graças ao progresso no seu desenvolvimento intelectual, já conseguia então compreender, operou não apenas como um evento recente, mas como um novo trauma, como uma interferência do exterior, análoga à sedução. A organização genital que fora interrompida restabeleceu-se de uma só vez, mas o progresso que fora alcançado no sonho não podia ser mantido. Pelo contrário, por meio de um processo que só pode equivaler a uma repressão, veio à tona uma rejeição do novo elemento e a sua substituição por uma fobia. Dessa forma, a organização sádico-anal continuava a existir durante a fase da fobia animal, que então se estabelecia apenas sofrendo uma mistura de fenômenos de ansiedade. O menino persistia nas atividades sádicas, bem como nas masoquistas, mas reagia com ansiedade a uma parte delas. Provavelmente a conversão do sadismo em seu oposto fez mais progressos. A análise do sonho de ansiedade mostra-nos que a repressão estava ligada ao reconhecimento da existência da castração. O novo elemento foi rejeitado porque sua aceitação ter-lhe-ia custado o pênis. Uma consideração mais atenta leva-nos a uma conclusão como a que se segue. O que foi reprimido foi a atitude homossexual compreendida no sentido genital, atitude que se havia formado sob a influência desse reconhecimento da castração, mas tal atitude foi mantida no que diz respeito ao inconsciente e instituída como um extrato dissociado e mais profundo. A força motivadora da repressão parece ter sido a masculinidade narcísica ligada aos genitais do menino, que entrara num conflito há muito preparado com passividade do seu propósito homossexual.
A repressão era, desse modo, um resultado da sua masculinidade. Pode-se ser tentado, neste ponto, a introduzir uma ligeira alteração na teoria psicanalítica. Pareceria palpavelmente óbvio que a repressão e a formação da neurose haviam se originado do conflito entre as tendências masculinas e femininas, ou seja, da bissexualidade. Essa visão da situação, no entanto, é incompleta. Dos dois impulsos sexuais conflitantes, um era egocintônico, ao passo que o outro feria o interesse narcísico do menino. Foi por causa disso que o último sofreu repressão. De modo que também nesse caso foi o ego que pôs em ação a repressão em benefício de uma das tendências sexuais. Em outros casos, não existe tal conflito entre masculinidade e feminilidade. Há apenas uma única tendência sexual presente que procura aceitação, mas que atua contra determinadas forças do ego e, por conseguinte, é repelida. Na verdade, os conflitos entre a sexualidade e as tendências morais do ego são muito mais comuns do que aqueles que se situam dentro da esfera da sexualidade. Mas, no presente caso, falta um conflito moral dessa natureza. Insistir que a bissexualidade é a força motivadora que leva à repressão é assumir uma visão por demais estreita, ao passo que, se afirmarmos o mesmo do conflito entre o ego e as tendências sexuais, isto é, a libido, estaremos cobrindo todos os casos possíveis. A teoria do protesto masculino, conforme tem sido desenvolvida por Adler, defronta-se com a dificuldade de que, de modo algum, a repressão toma sempre o partido da masculinidade contra a feminilidade. Há categorias bastante vastas de casos nos quais é a masculinidade que tem de se submeter à repressão feita pelo ego. Adler, 1910. Ademais, uma apreciação mais justa do processo de repressão no nosso presente caso leva-nos a negar que a masculinidade narcísica seja a única força motivadora. A atitude homossexual que passou a existir durante o sonho era de uma intensidade tão opressora que o ego do menino viu-se incapaz de lutar e dessa maneira defendeu-se contra ela pelo processo de repressão. A masculinidade narcísica que se ligava aos seus genitais, sendo contrária à atitude homossexual, foi convocada para ajudar o ego a desempenhar a sua tarefa. Simplesmente para evitar mal-entendidos, acrescentarei que todos os impulsos narcísicos operam a partir do ego e têm sede permanente no ego,
e que as repressões são dirigidas contra as catexias de objeto libidinais. Deixemos agora o processo de repressão. Ainda que talvez não tenhamos conseguido tratá-lo exaustivamente, e voltemos ao estado do menino ao acordar do sonho. Se tivesse sido realmente a sua masculinidade que triunfara sobre o homossexualismo ou feminilidade durante o processo onírico, chegaríamos então necessariamente à conclusão de que a tendência dominante era uma tendência sexual ativa de um caráter já explicitamente masculino. Não há dúvida, porém, de que não foi isto que aconteceu. O essencial da organização sexual não se modificara. A fase anal sádica persistia e continuava a ser dominante. O triunfo da masculinidade era demonstrado apenas nisto, que desde então reagia com ansiedade aos objetivos sexuais passivos da organização dominante, objetivos que eram masoquistas, mas não femininos. Não nos defrontamos com uma triunfante tendência sexual masculina, mas apenas com uma tendência feminina e um esforço contra esta. Posso bem imaginar as dificuldades que o leitor deve encontrar na distinção nítida, pouco conhecida, mas essencial, que esbocei entre ativo e masculino e entre passivo e feminino. Não hesitarei, portanto, em repetir-me. A situação após o sonho, então, pode ser descrita como se segue. As tendências sexuais haviam sido divididas no inconsciente. Atingira-se o estádio de organização genital e estabelecera-se um homossexualismo muito intenso. Em cima disso, virtualmente no consciente, persistia a antes sádica e agora predominantemente masoquista corrente sexual. O ego modificara totalmente a atitude em relação à sexualidade, de vez que agora a repudiava e rejeitava os objetivos masoquistas dominantes com ansiedade, tal como reagira aos objetivos homossexuais mais profundos com a formação de uma fobia. Assim, o resultado do sonho não era tanto o triunfo de uma corrente masculina como uma reação contra uma corrente feminina e passiva. Seria muito forçado atribuir a qualidade de masculinidade a essa reação. A verdade é que o ego não tem correntes sexuais, mas apenas o interesse em sua própria autoproteção e na preservação do seu narcisismo. Consideremos agora a fobia. A sua existência começou no nível da organização genital e mostra-nos o mecanismo
relativamente simples de uma histeria de angústia. O ego, ao desenvolver ansiedade, estava se protegendo contra aquilo que considerava como um perigo esmagador, ou seja, a satisfação homossexual. O processo de repressão, contudo, deixou para trás um vestígio que não pode ser desprezado. O objeto ao qual perigoso objetivo sexual havia sido ligado teve que ser substituído na consciência por um outro. O que se tornou consciente foi o medo, não do pai, mas do lobo. Nem o processo se deteve na formação de uma fobia com um único conteúdo. Após um tempo considerável, o lobo foi substituído pelo leão. Simultaneamente aos impulsos sádicos contra os pequenos animais, existia uma fobia dirigida para estes na qualidade de representantes dos rivais do menino, os possíveis bebês. A origem da fobia da borboleta é de particular interesse. Era como uma repetição do mecanismo que produziu a fobia do lobo no sonho, devido a um estímulo casual. Uma antiga experiência, a cena com Grucha, foi ativada. Sua ameaça de castração produziu assim efeitos preteridos, embora na ocasião em que foi proferida não tenha causado impressão. De fato, pode-se dizer que a ansiedade que estava envolvida na formação dessas fobias era um medo de castração. Essa afirmação não implica em contradição do ponto de vista de que a ansiedade se originou da repressão da libido homossexual. Ambos os modos de expressão referem-se ao mesmo processo, ou seja, a retirada da libido pelo ego do impulso ansioso homossexual, tendo a libido então se convertido em ansiedade livre e subsequentemente ligada a fobias. O primeiro método de afirmação simplesmente acrescenta o motivo pelo qual o ego foi ativado. Se examinarmos a questão mais de perto, veremos que a primeira doença do nosso paciente, deixando de lado o distúrbio no apetite, não se esgotou quando dela extraímos a fobia. Deve ser considerada como uma verdadeira fobia que não mostra simplesmente sintomas de ansiedade, mas também fenômenos de conversão. Uma parte do impulso homossexual foi mantida pelo órgão a que esse impulso dizia respeito. A partir dessa época, e igualmente durante a vida adulta, seu intestino comportou-se como um órgão histericamente afetado. O homossexualismo reprimido e inconsciente refugiou-se nos intestinos. Foi precisamente essa característica de histeria que foi de tão grande valia como auxílio ao esclarecimento da sua doença posterior. Devemos agora criar coragem para abordar a estrutura ainda mais complicada da neurose obsessiva. Mentalizemos uma vez mais a situação. Uma corrente sexual masoquista dominante e outra,
homossexual reprimida e um ego profundamente empenhado numa rejeição histérica de ambas. Que processos transformaram essa condição numa neurose obsessiva? A transformação não ocorreu espontaneamente por meio de um desenvolvimento interno, mas sim através de uma influência exterior. Seu efeito visível foi que o relacionamento do paciente com seu pai, que estava em primeiro plano e até então se expressara na fobia de lobos, manifestava-se agora numa piedade obsessiva. Não posso deixar de assinalar que o curso dos acontecimentos nessa parte da história do paciente proporciona uma confirmação inequívoca de uma afirmação que fiz em Totem e Tabu sobre a relação do animal totem com a divindade. Decidi-me ali a favor do ponto de vista de que a ideia de Deus não era um desenvolvimento do totem, mas o substituía depois de brotar, independentemente de uma raiz comum às suas ideias. O totem, conforme afirmei, era o primeiro substituto do pai, e o Deus era um substituto posterior, no qual o pai recuperara a sua forma humana, e em nosso paciente encontramos a mesma coisa. Em sua fobia do lobo, passara pelo estádio do substituto totêmico do pai, mas depois esse estádio se interrompera e, como resultado das novas relações entre ele e o pai, fora substituído por uma fase de devoção religiosa. A influência que provocou essa transformação foi o conhecimento que obteve por instância de sua mãe das doutrinas da religião e da história bíblica. Essa medida educativa teve o efeito desejado. A organização sexual sadomasoquista aos poucos chegou ao fim. A fobia do lobo desapareceu rapidamente e, em lugar de a sexualidade ser repudiada com ansiedade, surgiu um método mais elevado de suprimi-la. A devoção tornou-se a força dominante na vida do menino. Essas vitórias, no entanto, não foram conquistadas sem esforços, dos quais seus pensamentos blasfemos eram um indício, e dos quais o estabelecimento de um exagero obsessivo no cerimonial religioso foi o resultado. À parte esses fenômenos patológicos, pode-se dizer que, no presente caso, a religião atingiu todos os objetivos pelos quais é incluída na educação do indivíduo. Restringiu as impulsões sexuais do menino, propiciando-lhes uma sublimação e um ancoradouro seguro. Diminuiu a importância das suas relações familiares e, desse modo, protegeu-o da ameaça do isolamento, dando-lhe acesso à grande comunidade humana. A criança
indomada e cheia de medos, tornou-se sociável, bem comportada e sensível à educação. A principal força motivadora da influência que a religião exerceu sobre ele era a sua identificação com a figura de Cristo, que se estabeleceu com facilidade devido à coincidência da data de seu nascimento. Ao longo desse caminho, o extravagante amor que tinha pelo pai, que tornara necessária repressão, encontrou finalmente sua forma de sublimação ideal. Como Cristo podia amar seu pai, que agora se chamava Deus, com um fervor do qual procurara em vão libertar-se, enquanto seu pai fora um mortal. O meio pelo qual podia testemunhar esse amor era estabelecido pela religião, sem ser perseguido por aquela sensação de culpa da qual seus sentimentos individuais de amor não conseguiam libertar-se. Assim, era-lhe ainda possível esgotar a sua corrente sexual mais profunda, que já se precipitara na forma de homossexualismo inconsciente, e ao mesmo tempo sua impulsão masoquista mais superficial encontrou uma sublimação incomparável, sem muita renúncia, na história da paixão de Cristo, que, por ordem do seu divino Pai, e em sua honra deixara-se maltratar e sacrificar. Foi assim que a religião funcionou nessa criança atormentada pela combinação que proporcionava ao crente de satisfação, de sublimação, de desvio dos processos sensuais para os puramente espirituais e de acesso ao relacionamento social. A oposição que manifestou de início contra a religião teve 3 diferentes pontos de origem. Para começar, havia de um modo geral sua característica, que já vimos exemplificada, de rechaçar todas as novidades. Qualquer posição da libido que já tivesse sido assumida era obstinadamente defendida por ele, por medo do que perderia abandonando-o e por desconfiança da probabilidade de ser propiciado um substituto completo mediante a nova posição que estava à vista. Esta é uma peculiaridade psicológica importante e fundamental que descrevi em meus 3 ensaios sobre a teoria da sexualidade, 1950D, como uma suscetibilidade à fixação. Sob o nome de inércia psíquica, Jung tentou instituí-la como a principal causa de todos os fracassos dos neuróticos. Penso que ele está errado nesse aspecto, de vez que esse fator tem uma aplicação muito mais geral e desempenha importante papel também na vida dos não neuróticos.
A grande mobilidade ou morosidade das catexias libidinais, bem como de outros tipos de catexias enérgicas, são características particulares que se vinculam a muitas pessoas normais e de modo algum a todos os neuróticos e que até agora não foram relacionadas com outras qualidades, são, por assim dizer, como números primos não divisíveis. Sabemos apenas uma coisa, que a mobilidade das catexias mentais mostra uma diminuição surpreendente à medida em que a idade avança. Isso nos propiciou uma das indicações dos limites dentro dos quais o tratamento psicanalítico é efetivo. Há pessoas, no entanto, que conservam essa plasticidade mental muito além do limite de idade habitual e outras que perdem prematuramente. Se essas últimas são os neuróticos, estamos diante da desagradável descoberta de que é impossível anular nelas as manifestações que, em circunstâncias aparentemente semelhantes, são facilmente tratáveis em outras pessoas, de modo que, ao considerar a conservação da energia psíquica, não menos do que a de energia física, devemos fazer uso do conceito de entropia, que se opõe à anulação do que já ocorrera. Um segundo ponto de ataque foi proporcionado pela circunstância de que a própria doutrina religiosa se fundamenta numa relação ambígua com Deus Pai e, de fato, traz a marca da atitude ambivalente que presidiu sua origem. A própria ambivalência do paciente, de vez que este a possuía em alto grau de desenvolvimento, ajudou-o a detectar o mesmo aspecto na religião, e ele foi levado a dirigir contra esse aspecto aquelas críticas agudas cuja presença não deixa de assombrar-nos numa criança de apenas 4 anos e meio. Havia, contudo, um terceiro fator em ação, que era certamente o mais importante de todos e ao qual devemos atribuir os produtos patológicos da sua luta contra a religião. A verdade é que a corrente mental que o impeliu a transformar os homens em objeto sexual e que devia ter sido sublimada pela religião não era mais livre. Uma parte dela foi excluída pela repressão e dessa forma afastada da possibilidade de sublimação e vinculada ao seu objetivo sexual de origem. Em decorrência desse estado de coisas, a parte reprimida continuou a esforçar-se para avançar gradualmente até a parte sublimada ou para arrastar esta última para si. As primeiras ruminações que teceu em torno da figura de Cristo já envolviam a questão de saber se esse Filho sublime também podia cumprir o relacionamento sexual com o Pai, relação que o paciente conservara no inconsciente.
O único resultado de seu repúdio desses esforços foi o de haver gerado pensamentos obsessivos, aparentemente blasfemos, nos quais sua afeição física por Deus afirmava-se na forma de um aviltamento. Um violento esforço defensivo levou-o então inevitavelmente a uma exacerbação obsessiva de todas as atividades preceituadas para dar expressão à piedade e ao puro amor por Deus. Afinal, a religião venceu, mas seus fundamentos instintuais mostraram ser incomparavelmente mais fortes do que a durabilidade dos produtos da sublimação. Tão logo o curso dos eventos lhe ofereceu um novo substituto paterno que pesou na balança contra a religião. Esta foi posta de lado e substituída. Ademais disso, devemos ter em mente como uma interessante complicação que sua devoção se deveu à influência de mulheres, sua mãe e a babá, ao passo que foi uma influência masculina que a libertou dela. A origem dessa natureza obsessiva com base na organização sádico-anal confirma totalmente aquilo que afirmei em outro lugar sobre a predisposição à neurose obsessiva, 1913. A existência prévia de uma grave histeria no presente caso, contudo, torna-a mais obscura nesse aspecto. Concluirei meu sumário do desenvolvimento sexual do paciente fornecendo algumas informações breves sobre as suas vicissitudes posteriores. Durante o período de puberdade, surgiu no paciente uma corrente masculina marcadamente sensual, com um propósito sexual próprio da organização genital. Deve ser considerada normal, e sua história ocupou todo o período que se estende até a doença posterior. Relacionava-se diretamente com a cena de Grucha, da qual tomou seu aspecto característico, uma paixão compulsiva que surgia e desaparecia em acessos repentinos. Essa corrente teve de lutar contra as inibições que se originaram da sua neurose infantil. Houvera uma violenta mudança na direção das mulheres e ele conquistara dessa forma uma masculinidade completa. A partir desse período, conservou as mulheres como seu objeto sexual, mas não desfrutava dessa posse, porquanto uma poderosa e agora totalmente inconsciente inclinação para os homens, na qual se uniam todas as forças das fases anteriores do seu desenvolvimento, afastava-o constantemente dos seus objetos femininos e compelia-o nos intervalos a exagerar sua dependência das mulheres. Durante o tratamento, continuou a queixar-se de que não suportava ter que ocupar-se das mulheres, e todos os nossos esforços foram dirigidos no sentido de revelar-lhe
a sua relação inconsciente com os homens, toda a situação poderia resumir-se à maneira de uma fórmula. Sua infância fora marcada por uma oscilação entre atividade e passividade, a puberdade por um esforço de masculinidade e o período que se seguiu à sua doença por uma luta pelo objeto dos seus desejos masculinos. A causa que precipitou a neurose não se enquadrava em nenhum dos tipos que consegui descrever como casos especiais de frustração, e desse modo chama atenção para uma lacuna naquela classificação. Ele sucumbiu depois que uma afecção orgânica dos genitais havia reavivado o medo da castração, destruído seu narcisismo e o compelira a abandonar a esperança de ser pessoalmente favorecido pelo destino. Adoeceu, portanto, em consequência de uma frustração narcísica. Essa força excessiva do seu narcisismo harmonizava-se inteiramente com as outras indicações de um desenvolvimento sexual inibido, com o fato de que tão poucas das suas tendências psíquicas se concentravam em sua escolha de objeto heterossexual, apesar de toda a energia, e que sua atitude homossexual, estando tão próxima do narcisismo, persistia nele como uma força inconsciente de enorme tenacidade. Naturalmente, quando se apresentavam perturbações como estas, o tratamento psicanalítico não pôde trazer uma revolução instantânea ou colocar as coisas num nível de desenvolvimento normal. Pôde tão somente livrar-se dos obstáculos e clarear o caminho de modo que as influências da vida possam conseguir desenvolver-se em linhas melhores. Irei agora expor algumas das peculiaridades da mentalidade do paciente, reveladas pelo tratamento psicanalítico, não tendo, contudo, sido depois elucidadas e, por conseguinte, não eram suscetíveis de influência direta. Tais eram sua tenacidade de fixação, que já foi discutida, sua extraordinária propensão, ambivalência e, como terceiro traço, numa constituição que merece a denominação de arcaica, seu poder de manter simultaneamente as mais variadas e contraditórias catexias libidinais, todas elas capazes de funcionar lado a lado, sua oscilação constante entre essas catexias, característica que por muito tempo parecia bloquear o caminho para a recuperação, e o progresso no tratamento dominou o quadro clínico durante a sua enfermidade de adulto, que mal consegui tangenciar nestas páginas. Era essa uma característica que pertencia indubitavelmente ao caráter geral do inconsciente, que, no seu caso, persistira nos processos que se haviam tornado conscientes. Mostrava-se, porém, apenas nos produtos de impulsos afetivos, na área da lógica pura. Ele traía, ao contrário, uma habilidade peculiar para revelar contradições e incoerências, de tal modo que a sua vida mental impressionava do mesmo modo que
a religião do Antigo Egito, que é ininteligível para nós, porque preserva os estádios anteriores do seu desenvolvimento lado a lado com os produtos acabados, mantém os mais modernos e assim expande sobre uma superfície bidimensional aquilo que outros exemplos de evolução nos mostram em 3 dimensões. Acabo de chegar ao final daquilo que tinha que dizer acerca deste caso. Restam 2 problemas dentre os muitos que o caso levanta, os quais me parecem merecer um destaque especial. O primeiro relaciona-se com os esquemas filogeneticamente herdados que, como as categorias da filosofia, dizem respeito ao trabalho de situar as impressões originadas da experiência real. Inclino-me a assumir o ponto de vista de que são resíduos da história da civilização humana. O complexo de Édipo, que compreende a relação da criança com os pais, é um deles. É, na verdade, o mais conhecido membro da classe. Sempre que as experiências deixam de ajustar-se ao esquema hereditário, elas se remodelam na imaginação, um processo que poderia com muito proveito ser seguido detalhadamente. São precisamente tais casos que se destinam a convencer-nos da existência independente do esquema. Muitas vezes conseguimos ver o esquema triunfar sobre a experiência do indivíduo, como quando, no presente caso, o pai do menino tornou-se o castrador e a ameaça à sua sexualidade infantil, apesar daquilo que era em outros aspectos um complexo de Édipo invertido. Processo semelhante entra em ação quando uma babá desempenha o papel de mãe ou quando as duas se fundem. As contradições entre a experiência e o esquema parecem suprir os conflitos da infância em material abundante. O segundo problema não está muito afastado do primeiro, porém, é incomparavelmente mais importante. Se considera o comportamento do menino de 4 anos em relação à cena primária reativa, ou mesmo se pensa nas reações muito mais simples da criança de 1 ano e meio quando a cena foi realmente vívida, é difícil descartar a opinião de que algum tipo de conhecimento dificilmente definível, algo fosse o que fosse preparatório para uma compreensão, estivesse agindo na criança na época. Não podemos formar um conceito sobre aquilo em que poderia ter consistido esse conhecimento. Nada temos à nossa disposição, a não ser uma única analogia, e ela é excelente, a do extenso conhecimento instintivo dos animais. Se os seres humanos possuíssem também um dom instintivo como este, não seria surpresa se fosse muito particularmente ligado aos processos da vida sexual, mesmo que não pudesse ser de forma alguma confinado a eles. Esse fator instintivo seria então o núcleo do
inconsciente, um tipo primitivo de atividade mental que seria depois destronado e encoberto pela razão humana. Quando essa faculdade viesse a ser adquirida, mas que em algumas pessoas, talvez em todas, mantivesse o poder de atrair para si os processos mentais mais elevados, a repressão seria o retorno a esse estágio instintivo e o homem estaria assim pagando pela nova aquisição com a sua sujeição à neurose e estaria testemunhando pela possibilidade das neuroses a existência desses estádios preliminares de tipo instintivo. A significação dos traumas da primitiva infância estaria no material que transmitiriam ao inconsciente, que não permitiria que fosse exaurido pelo curso subsequente do desenvolvimento. Estou ciente de que, em muitos lugares, deu-se expressão a pensamentos como estes, que enfatizam o hereditário, o fator filogeneticamente adquirido na vida mental. Na verdade, minha opinião é que as pessoas têm se prontificado excessivamente a abrir espaço para esses fatores e a atribuir-lhes importância dentro da psicanálise. No entanto, considero que são apenas admissíveis na medida em que a psicanálise observa estritamente a ordem correta de precedência e depois de abrir caminho através dos estratos daquilo que foi adquirido pelo indivíduo, chega afinal aos vestígios do que foi herdado.